Em todo o Brasil, mais de 22 milhões de pessoas apostaram nas bets nos últimos 30 dias. Esse estudo foi divulgado pelo Senado Federal ontem e no mesmo estudo foram encontrados pelo menos 300 mil piauienses que apostaram em bets nesse último mês. Hoje, o governo federal já anunciou a lista das centenas de empresas que vão ser banidas até o dia 11 de outubro, 11 deste mês. Francisco José traz esse assunto agora para a gente, falando sobre a operação técnica dessa retirada do ar dessas plataformas, dessas apostas online. Oi, Francisco, boa noite para você. Boa noite para você. Novamente, Nádia Rodrigues, boa noite, telespectadores do jornal Cidade Verde. Pois é, são números impressionantes, esses que foram divulgados pelo Data Senado, que fazem aí, dão essa radiografia do Brasil e, claro, com um recorte também aqui para o estado do Piauí, para a gente entender como de fato essa operação, esse cerco que está sendo montado em relação a essas casas de apostas vai acontecer. Eu converso a partir de agora com o advogado e analista de sistemas Eudânio Barros, que explica para a gente do ponto de vista técnico, doutor, como é possível fazer uma operação como essa anunciada pelo governo federal, bloqueando o acesso a essas plataformas. Boa noite. Muito boa noite, Nádia. Na verdade, esse bloqueio de acesso, ele é feito através do endereço IP de onde essas plataformas estão hospedadas. Então, isso é algo que a Anatel facilmente consegue fazer, é o mesmo tipo de técnica que foi utilizado para bloquear o X, né, o X, por assim dizer, o antigo Twitter. E qual vai ser o bloqueio de quais empresas? Daquelas que não estão regulamentadas de acordo com a Lei 14.790 de 2023, que foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro de 2023. Então, essa lei ela estabelece algumas regras para que essas empresas possam operar aqui no Brasil. Então, hoje no Brasil nós temos praticamente 2.000 empresas operando. Dessas 2.000 empresas, 600 estão irregulares, estão em descumprimento com a norma. Então, essas 600 empresas é que serão bloqueadas ou terão suas atividades suspensas a partir de hoje. Só que o site dessas empresas continuará ativo até o dia 11 de outubro para que os usuários que têm algum saldo remanescente possam acessar e resgatar esses valores. Então, do ponto de vista técnico, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, consegue resolver isso, consegue operacionalizar esse bloqueio de maneira rápida e fácil. Tem esse prazo que o senhor citou, que é importante, e destacar um outro ponto, que é esse que também o senhor falou, que as pessoas que costumam já fazer essas apostas em plataformas legalizadas, que cumprem as normas exigidas pelo governo federal, seguirão normalmente. Seguirão normalmente. Nós temos várias empresas que já deram entrada no registro de regularização. Essas empresas estão com autorização temporária para atuarem no Brasil até finalizar esse processo de registro. Então, enquanto não finaliza, elas continuam atuando normalmente. Agora, se no decorrer dessa análise tiver algum problema, elas também terão essas suas atividades suspensas. Lembrando que, a partir de janeiro, se essas empresas continuarem incorrendo na operação de forma irregular, elas estarão sujeitas a multas, inclusive multas que podem chegar a 2 bilhões de reais. Diante de números tão expressivos, é de fato urgente essa regulamentação, não é isso, doutor? Exatamente, é de fato urgente e o governo já está preocupado, inclusive, com o vício, né, dos jogos. Então, as pessoas facilmente ficam viciadas nesses jogos. É um fato que nós tivemos agora, uma pesquisa que foi feita, que 3 bilhões de reais que eram destinados ao Bolsa Família, as pessoas que são beneficiárias desse programa utilizaram todo esse valor em apostas nessas bets. Né? E isso é algo que o governo já está pensando para poder fazer com que o cartão do Bolsa Família tenha limite zero para esse tipo de operação. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo para o jornal Cidade Verde. Então é isso, Nádia. Importante ação do governo federal no combate a esse tipo de plataforma que opera de maneira totalmente irregular, a revelia do que já é definido por lei. Eu volto com você ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Certo, Francisco, muito obrigado ao nosso convidado também. Olha, aqui em Teresina, o ministro Alexandre Padilha falou sobre como o governo está agindo para proteger os brasileiros dos endividamentos provocados pelas apostas nas bets. O Congresso Nacional aprovou uma regra, ou seja, a gente passa a ter uma regulamentação
nessa regulamentação que o Congresso Nacional estabeleceu, ela dava um prazo para que as empresas se credenciassem no Ministério da Fazenda, uma espécie de certificação, se elas iam cumprir as regras de que não pode ter abuso, que não pode ter abuso na propaganda, que não pode ter enganação em relação às pessoas que apostam, né? Um conjunto de regras. O Ministério da Fazenda abriu o processo, esse processo terminaria para começar a funcionar a partir do dia 1º de janeiro. Qual a impressão que nós temos? Algumas empresas pensaram o seguinte, vai ser o último ano sem regulamentação mais restrita, vamos fazer uma farra. Então estão fazendo abusos em relação a isso. Por isso que o Ministério da Fazenda fez uma portaria já na semana passada, antecipando uma parte dessas regras, naquilo que ele pode fazer com a lei do jeito que está aprovada pelo Congresso Nacional. Então, por exemplo, proibindo o uso de cartão de crédito para que as pessoas não se endividem ao apostarem. E estabelecendo o seguinte, todas aquelas que pediram a certificação são as que parecem ter interesse em cumprir as regras no Brasil. Aquelas que não pediram a certificação, o Ministério da Fazenda está sugerindo à Anatel que a Anatel já bloqueie a participação delas. Então a nossa expectativa é que no mês de outubro já, aquelas empresas que não pediram certificação já sejam impedidas de fazer essas apostas no Brasil. E vamos debater com o Congresso Nacional, na volta do Congresso Nacional na semana que vem, medidas que possam ser aprimoramentos da lei. Por exemplo, a ministra Anísia Trindade do Ministério da Saúde está defendendo que se trate essa coisa das bets como se trata o tabaco no Brasil. Proibir publicidade, ter mensagens claras que mostram, né, o risco da pessoa se endividar, de que a pessoa não deve em nenhum momento deixar de pagar o aluguel, deixar de comprar uma coisa importante para os seus filhos, para a família, para usar esse dinheiro para essas apostas eletrônicas, ter mensagens mais claras do risco da pessoa não ganhar a aposta, para que a gente tenha um regramento melhor no país, aprender como que o mundo está fazendo também. E se for necessário ter novas mudanças legais, nós vamos trabalhar junto ao Congresso Nacional para que você tenha novas mudanças legais. Tudo que o governo puder fazer com a lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, por iniciativa do governo do presidente Lula, tudo que pudermos fazer, nós vamos fazer para restringir qualquer uso abusivo dessas bets. O ministro Alexandre Padilha, daqui a pouco a gente vai mostrar a visita do ministro hoje, a maternidade, as obras do metrô, mas já trazendo essa informação dessa ação do governo para inibir esse endividamento ainda maior, né? O brasileiro já está muito endividado por causa disso, endividamento ainda maior.